E aí, pessoal, feliz dia de hoje para vocês. Vamos lá começar mais uma manhã de aprendizado, mais uma manhã de evolução, mais uma manhã de avanço. Bom dia, Fê, bom dia, Sui, bom dia, Erivaldo. Vamos nessa, vamos lá começar nossos trabalhos de hoje, começar nossas reflexões de hoje. A reflexão de hoje ela é bem contraintuitiva, tá? Já aviso aos navegantes, é bem contraintuitivo que a gente vai falar hoje e vocês vão ficar bem chocados com o que eu tenho para dizer para vocês. Vamos lá. Ivan, bom dia. O negócio é o seguinte, hoje é sobre não acreditar. Não acredite. Como assim, Rodrigo? Você tá me falando para não acreditar? O que eu tenho que fazer então? Vou te contar essa história e a gente vai começar mais uma segunda-feira, que na verdade é uma quarta-feira, mas é uma segunda-feira. Se você está aqui há mais tempo no café, você já sabe que hoje é mais uma quarta-feira. Então vamos lá. Bom, o recado de hoje é um recado bem rápido, tá? Um recado bem rápido, uma coisa que eu venho refletindo nos últimos tempos e tem feito muita diferença para mim em vários negócios que eu venho fazendo, em várias coisas que eu venho projetando e esquematizando, né, na minha carreira, na minha profissão, pro meu futuro, enfim. Então o negócio é o seguinte: mais vale se jogar do que acreditar. Vou repetir: mais vale se jogar do que acreditar. Vou até escrever aqui para você. Mais vale se jogar do que acreditar. Por que, Rodrigo? Por que isso acontece assim? O que você está querendo dizer? Muitas das vezes a gente precisa de um alicerce, a gente precisa de algo palpável na nossa frente pra gente se lançar, pra gente se colocar fora da zona de conforto, né? Out of comfort zone. Pra gente se colocar fora da zona de conforto. Bom dia, Mari. Bom dia, Laurinha. Bom dia, Messi. Tamo junto. Feliz dia de hoje pra vocês. Feliz dia de hoje, Danilão. Hoje a gente tem consulta. Gi, bom dia, querida. Davi também, tamo junto. É isso aí, pessoal. E aqui a Cassiânia também. Bom dia, queridona, tamo junto. Enfim, vamos lá. Mais vale se jogar do que acreditar. Por quê? Porque normalmente a gente funciona na base do preciso acreditar para poder depois experimentar. E a gente precisa ter algo na nossa frente para a gente poder começar a acreditar e a gente começar a agir. E aí é que está o problema. Existe um grande problema nisso. Existe um problema estrutural nisso que eu tô contando aqui pra vocês. E Rodrigo, qual que é o grande problema? O grande problema é, muitas das vezes, quando você só acredita vendo, né, aí é que tá o negócio, você não crê pra ver. Você tem que ver pra depois crer. E aí é que mora o perigo, aí é que mora o problema. Por quê, Rodrigo? Porque se você depende do acreditar para depois você enxergar,
vai ficar muito difícil das coisas acontecerem. Porque primeiro você precisa projetar na sua mente, primeiro você precisa ver, para depois você poder crer, tá? Então você precisa primeiro ver na sua mente, para depois crer nisso, e quando você começa a crer, o negócio se manifesta. Só que tem uma problemática envolvida nisso. Rodrigo, como assim você está colocando muito problema nas coisas? Não, não é que eu estou colocando problema. A questão é, o problema se manifesta da seguinte forma: você pode ter uma crença limitante, você pode ter uma crença errada, você pode ter uma crença de escassez, você pode ter uma crença que não te joga pro avanço, que não te joga para a evolução, que não te joga pro caminhar, para a jornada de evolução. Então, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Você pode estar com a crença errada. Se você precisa, primeiro de tudo, né? Você precisa acreditar, não, eu só vou fazer se eu tiver certeza, né? É isso que você normalmente fala, eu só vou fazer se eu tiver certeza do que eu tô fazendo. E o grande lance é se jogar, tá? Hoje eu tô aqui para te falar isso. O grande lance é se jogar. Você primeiro precisa ver para você crer, mas ver não é ver fisicamente, é ver na sua mente para você crer, mas o começo de tudo é você crer também. Só que nessa salada de frutas, o que eu tenho para te falar é, você precisa se jogar mais ao invés de acreditar. Mais vale se jogar do que acreditar. Porque muitas das vezes o que você está acreditando, porque muitas das vezes a sua crença está errada. Consegue entender? Muitas das vezes a sua crença está errada, e em virtude disso, a sua crença estando errada, o que vai acontecer? Você não vai manifestar. Agora, quando você se joga, né, a Laurinha falou visualizar. Exatamente, Laurinha, você visualiza e aí você começa a crer. Porque quando as pessoas falam, eu preciso ver para crer, a gente fala o ver de ver mesmo, né, físico. E não tem a ver com isso, né? Tem a ver com visualizar. Visualizar antes na nossa mente. Tudo que a sua mente cria, o seu corpo consegue chegar. Guarda isso. Tudo que a sua mente cria, o seu corpo consegue chegar. Só que aí tem essa problemática. Você depende de acreditar em tudo para você se jogar, entendeu? Primeiro você precisa crer muito para depois você se jogar. Enquanto você primeiro precisa se jogar para experimentar, para quebrar a cara e aí ter o parâmetro, ter a comparação, ter o comparativo. Então eu vejo que muitas pessoas têm medo de se jogar. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de postar conteúdo. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de se expor, né, de não agradar, de precisar ser aprovado pelos outros. Agora, qual que é o grande lance e qual que é a grande reflexão dessa aula de hoje? A grande reflexão é, não só que os outros não pagam seus boletos, não só que os outros não têm nada a ver com a sua vida, e não só também que os outros, no final das contas, é só você por você mesmo. A grande questão é que as pessoas não se jogam. As pessoas não, não chegam ali como se você estivesse fechando um pacote para pular de paraquedas, certo? Você fechou o pacote, você pagou, você subiu no avião, é um sonho que você quer realizar. Quando você chega lá em cima, quando vai abrir o avião para você pular, para você fazer o seu primeiro pulo
de paraquedas, você desiste. Por quê? Por que você não se joga? Por que você faz tudo para melhorar, para avançar, mas você não se joga aonde você quer realmente estar? Pegou? Então é sobre isso que eu tô falando hoje, tá? É sobre você se jogar nos projetos, se jogar nas novidades, se jogar nas oportunidades, se jogar nas possibilidades que você tem. Porque muito mais vale você se jogar do que você só se jogar perante o que você acredita e tem certeza. Aí tá o problema. Se você só se joga depois de acreditar e de ter certeza, você não vai fazer nada nessa vida. Você vai ser um homem, uma mulher que só fica esperando. Então entenda uma coisa. Mais vale se jogar do que acreditar, porque a sua crença às vezes pode estar errada. Às vezes você pensa assim, ó. Ah, mas eu não vou fazer isso porque eu não vou dar conta. Quem disse que você não vai dar conta? É por isso que eu tô te falando. Às vezes, e eu arrisco dizer que na grande maioria das vezes, você não sabe. Você não sabe o que tá rolando. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o outro lado do arco-íris. Só que aí, se você não testar, se você não for pra cima e fizer testes verdadeiros, você não vai saber. Se você não se jogar, tá? Se você não se jogar nos projetos novos, nas oportunidades, nas possibilidades, tem um monte de coisa aí acontecendo à sua volta, ao seu redor, e você não percebe quantas oportunidades existem. Se joga, de verdade. Ah, Rodrigo, tô com medo desse meu trabalho novo. Se joga. Rodrigo, tô com medo desse projeto novo. Se joga. Rodrigo, tô com... Enfim. Eu mesmo, ó, esse final de semana eu vou dar treinamento online da nutrição holística. Pra quem é Nutri aí e não fez a sua inscrição ainda, faça logo, porque vai acabar, tá? Treinamento online da nutrição holística. E se eu fosse esperar, na verdade eu esperei, né? Aí é que tá o negócio, eu esperei. Se eu fosse depender da minha crença, tá? Pra fazer esse treinamento, a minha crença falava, não, espera mais um pouco, né? Você se prepara um pouco mais, Só que eu decidi me jogar. Decidi falar, não, eu não vou esperar nada não, vou fazer logo, vou fazer uma coisa muito acessível para as pessoas realmente entenderem o tanto que eu tô agregando, entenderem o tanto que eu quero agregar na vida delas. Então, o negócio é se jogar, né? O Ivan tá falando que a gente fez isso, né, nessa temporada pandêmica. E foi isso, a gente se jogou em novos projetos. No começo da pandemia ali, não muito tempo atrás, mas ali no meio da pandemia, eu e o Ivan, a gente fez um curso, um projeto sobre foco e produtividade. Um curso sensacional, um curso maneiríssimo sobre foco e produtividade. No meio da pandemia, a gente se jogou nesse projeto, né? Eu como nutricionista, o Ivan como educador físico, a gente foi falar de foco de produtividade. A gente se jogou e deu mega certo. Deu super certo. As pessoas adoraram. As pessoas, foram muitos feedbacks positivos. Então é isso. Em vez de você só se jogar no que você acredita, no que você sabe, entre aspas, que vai dar certo, se joga
entra nessa linha de campo de batalha, entra nessa jornada de aprendizado, de crescimento, que você vai ver que quando você se joga, você aprende muito mais, você cresce muito mais e você nota uma diferença muito forte na sua vida, porque você está saindo da zona de conforto, você está saindo da zona de mediocridade, tá? Eu finalizo essa live dizendo isso para você. Quando você se joga, olha, não me importa, não preciso acreditar não, eu vou me jogar, eu vou cair para dentro e eu vou fazer o que precisa ser feito. É sobre isso que eu tô falando, tá? É sobre isso que eu tô falando. É sobre fazer o que precisa ser feito, é sobre ir para cima, é sobre, enfim, fazer o que você foi chamado e o que você foi chamada para fazer nessa geração. Fechou? Então se joga, tá? Mais vale se jogar do que ficar acreditando e só se jogar depois de acreditar, certo? Então se joga nesse mundão, se joga nessa vida. Vamos curtir essa vida de forma plena, de forma esplendorosa. A gente tem uma vida pela frente para compartilhar coisas boas, para crescer, para avançar. E você tá aqui comigo no Café Holístico 6h23 amanhã, todos os dias um tema novo, todos os dias uma oportunidade nova pra gente evoluir. Fechou? Bom dia pra vocês, tamo junto, até depois do fim. E um beijo de luz no coração de todos vocês. Se joga, tá? Se joga. Hoje, se joga nesses projetos. Se joga no seu trabalho. Se aprofunda no que você pode se aprofundar. Certo? Você tem um trato comigo. Se jogar, tá? Mais vale se jogar do que acreditar. Um bom dia pra vocês. Tamo junto sempre.